Olá para todos, bem-vindos a mais um videocast 2CX. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Tomás, sou da área de produtos da 2CX e é um prazer ter vocês aqui em mais esse tema. O tema de hoje é o maestro do atendimento omnichannel. Por que a gente trouxe essa alusão e essa palavra maestro? Como numa orquestra, vocês já devem ter visto, tem os violinos, as violas, violoncelos, contrabaixos, atrás a equipe dos sopros tem a flauta, tem clarinete, tem trompete, tem a trompa, tem tuba. Um pouquinho mais atrás a percussão, no cantinho tem o piano e na frente de tudo isso o maestro, maestrinas, os regentes. Eles quem vão organizar todo esse agente, todos os instrumentistas para entregar uma música, uma harmonia gostosa para você como plateia. E a gente está fazendo essa alusão de uma orquestra para o nosso atendimento aqui, que é como a gente faz, quem é que vai ser o maestro para gerenciar e coordenar todos os canais de atendimento, um WhatsApp, um e-mail, um SMS, todas as formas que a gente, como consumidor, tem para interagir com as marcas. Então é por isso que a gente está trazendo esse tema hoje. E para me ajudar a conversar com vocês e trazer mais conteúdo, temos dois grandes convidados, começando com o Bruno. Tudo bom, Bruno? Olá, Fê, tudo bem? Tudo bom. O Bruno Frois, ele é um colaborador do ICX, é o meu parceirinho lá de um trabalho, e eu vou ler o currículo dele para não faltar nada para vocês. O Bruno é responsável pelo time de relacionamento com o cliente na 2CX, nossa querida equipe CS. Beijo para vocês. E possui mais de 20 anos de experiência em cobrança, Sim. com ênfase na busca por resultados e liderança de equipes de alto desempenho. Especialista na estruturação e otimização de diversos departamentos de apoio, incluindo EMAS, back-office, monitoria, treinamento, TI, comunicação e comercial. Bruno recebeu 6 premiações, ai que fino, de parceiros e clientes renomados como a Vivo, a ES Eletropaulo, Finasa, HSBC, Claro Brasil, entre outros, em reconhecimento às suas entregas consistentes e resultados excepcionais. Caramba, essa parte eu não sabia não, hein, Bruno? Tava escondido, né? É verdade. Além disso tudo aqui, o Bruno ainda gosta de pescar e, ele pediu para não contar, mas eu vou contar de novo. Ele gosta muito de fazer maratona de séries Netflix. Isso, exatamente. É isso, né? Tirando aquela que você me contou, qual outra você está maratonando? Não, eu gosto de assistir uma e assisto vários episódios seguidos, assim. Você maratona mesmo? Mesmo, assim. aí quando termina, aí eu coloco outra. Caramba! E cabe dentro das suas atividades fazer maratona? Sim, às vezes eu começo a assistir outros, a série me assiste, né? Mas Que faz parte, né? claro, sempre. Sim. Mas sempre quando der, eu gosto de poder assistir uma boa série. Ai, que gostoso, Legal. Bruno. E temos também com a gente o Albert Tabosa. Tudo bom, Albert? Tudo bem, e você? Tudo bem também. O Albert, ele é da AIC, um parceiro nosso de negócios, né? E agora eu também vou ler o currículo dele, porque tem muita coisa interessante aqui. O Albert, ele é gerente de operações na AIC e possui mais de 18 anos de experiência em experiência ao cliente e planejamento estratégico, atuando em negócios B2B e B2C para empresas de grande porte. O Albert é especialista na gestão de times multidisciplinares, priorizando a eficiência operacional. Reconhecido por sua capacidade de negociação, organização e foco em resultados, ele liderou com sucesso o projeto de transformação digital dos negócios de cobrança. Que bacana, parabéns. E além disso, ele também contou pra gente que ele gosta muito de viajar. Viajar. A gente tem muito anseio por sair de casa, assim, sabe? Eu sou casado, né? Eu tenho uma menina de 11 anos, então delícia. a gente tem uma Manda dinâmica... beijo pra ela. Um beijo, meninas, tudo bem com vocês? É isso aí. Tô aqui, na coragem, viu? De participar desse podcast. É isso Videocast. Obrigado pelo convite, tá, gente? Imagina, a gente que agradece por ter aceito. Então, agora sim, vamos entrar no tema, que é o que a gente começou falando no início, que é exatamente isso, a parte de orquestrar, organizar, como é que a gente faz tudo isso. Então, quando a gente não tem isso, a gente como consumidor percebe bastante, cara, estou interagindo com uma marca e a minha sensação, meu sentimento é de que, parece que eles só conhecem uma parte da Fernanda, da Fernanda dentro
da base deles. Então, a Fernanda é uma consumidora de um produto de TV. Ok, mas parece assim, meu consumo é TV, eu tenho telefone, esses combos, né? TV, telefone e internet. Mas a sensação é que muitas vezes eu ligo numa central e eles só conhecem a Fernanda da TV. Aí eu falo assim, então, e também eu tô com problema na internet. Não, peraí. Aí começa aquela novela, vamos para quem conhece a Fernanda da internet e quem conhece a Fernanda do telefone. Então, muitas vezes, um atendimento que a gente achou que ia resolver tudo no primeiro contato, não é. E às vezes você fala, então, me manda uma informação. Fala, tá bom, mas aonde? Peraí. E aí começa uma bagunça, porque tem que mandar um e-mail, aí a gente fala, mas eu já mandei um e-mail com a conta, ou eu já mandei um SMS, eu recebi um SMS, eu estou ligando nesse número. Não é nesse número que você resolve. A gente fica perdido. E hoje em dia, com essa quantidade de canais que a gente tem para falar com as empresas, nós consumidores ficamos perdidos. E a gente sente a falta do que a gente está comentando agora, né? Que é o tema desse maestro. Quem que organiza, quem que traz tudo isso e unifica para a gente ter uma coisa só, beleza. Eu, como marca, enxergo a Fernanda como um todo. Então, é isso que a gente vai trazer aqui. Para começar, posso fazer perguntas para você, Valber? Por favor. Então, vamos lá. Com a descentralização dos canais, como eles afetam essa parte operacional no atendimento? É um grande desafio que a gente tem hoje, né, em diversas centrais de atendimento, essa descentralização. Quando a gente pensa que hoje todo mundo busca melhor eficiência na jornada, maior experiência, melhorar a experiência do cliente ali com a gente no dia a dia, no tato das relações, o sistema ele tem que ser um braço de apoio para que isso aconteça, né? A ferramenta que o operador vai utilizar ali na ponta. E hoje, a gente vê muitas operações que são como você comentou, né? Você liga, você pede uma informação, o cara não sabe o que aconteceu no atendimento anterior. Você mandou um e-mail, você não tem... liga lá, mandei um e-mail, o que aconteceu? A pessoa só tem acesso ao que aconteceu ali naquele momento, no histórico de telefone, não sabe o que tem no conteúdo do e-mail. E, de fato, isso é um problema muito importante nas relações que a gente tem hoje de consumo, né? E isso faz com que a gente perca muita produção, né? Imagina que hoje, quando a gente vai contratar um time, a gente tem um esforço imenso para capacitar essa pessoa, não somente no processo, né? A gente tem um esforço imenso de capacitar em como esse cara vai utilizar o sistema de voz, o sistema de SMS, de WhatsApp, de e-mail, porque ele é todo descentralizado, ele não consegue buscar as informações de maneira eficiente, naturalmente você tem que investir tempo de treinamento nisso. Você perde... Não é perder, né? Sim. Mas para você conseguir minimizar essa percepção, naturalmente você vai ter que investir muito em capacitação para o time ser muito bom naquilo que ele faz. E a ferramenta, ela precisa dar esse apoio, né? Ela precisa ser o principal maestro aqui desse contexto para a gente poder rapidamente dar insights para o cliente de como que está o histórico de interação dele e ele poder, de fato, avançar, né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem vivido, né? Principalmente nesse momento onde, para se resolver as coisas de forma mais rápida, né? Você tem dado cada vez mais autonomia para o time conseguir avançar e resolver determinadas funções. Só que se sua ferramenta ali de interação com o cliente não te permite unificar isso, centralizar isso, você naturalmente não consegue ser eficiente ali na resolução dos contatos. Então, acho que é um grande desafio que a gente tem vivido. Putz. E, Bruno, como é que ficam os custos com essa descentralização? Que é o que a gente estava comentando, desculpa, com o Valber aqui, que se tá tudo separado, é difícil para a operação e tratar bem o cliente e lidar com todos esses dados pulverizados, cada um está num lugar. Isso deve gerar custos para a operação. Tá. Assim, antes, Fê, de falar sobre os custos propriamente dito, eu acho que é importante dar um pano de fundo para as pessoas em casa conseguirem entender o porquê que isso acontece. Sim. Né? Porque às vezes, será que a empresa está faltando investimento? Por que isso acontece? Não que eu seja velho, longe disso. Com certeza, né? Com certeza, muito longe. A ideia é o seguinte, mais ou menos por volta lá dos anos 90, a gente veio o boom lá dos contact centers, das grandes empresas ali de atendimento. Tá. E ali, aquele atendimento era resumido somente à voz.
Logo depois, vieram a parte de e-mails. Só que aí, o fornecedor que fornecia essa parte de e-mails não era o mesmo que fornecia a voz. E aí, o que acontece? O banco de dados também não era o mesmo. Não é o mesmo. E aí, o que acontece? A integração entre essas duas soluções não eram 100% integradas. E aí, para ajudar, aí logo depois veio o chat, logo depois vieram os apps, logo depois vieram o WhatsApp, né? O SMS. E agora, para ajudar tudo isso, ainda tem a parte das redes sociais. Então, aí você imagina, foram vários módulos que foram se unindo a esta jornada de atendimento, aonde muitas delas são fornecedores diferentes, que aí faz com que esse banco de dados não seja totalmente integrado. E aí, por isso que as informações, elas são descentralizadas. Porque, necessariamente, às vezes, este banco aqui não conversa totalmente com esse, e aí, o que isso resulta? Aumento de custo. Eu acho que o principal que são as ações que são realizadas em duplicidade. Ou seja, como eu não tenho a informação no mesmo lugar, muitas vezes eu realizo uma tentativa, uma chamada de voz e também mando SMS. Se isso for algo estrategicamente planejado, ok. Só que muitas vezes não. Aí o que acontece? Eu acabo gastando 2 vezes, quando não 3, quando não 4, porque eu estou acionando este mesmo cliente por canais diferentes. Então, só esse já justifica que é um baita de um custo. Sim, com certeza. Só que não é só isso. Primeiro, se eu tenho várias ferramentas, essas ferramentas não são integradas, eu preciso de mão de obra para poder orquestrar isso. Sim. Ou seja, ou um time que poderia atuar de uma maneira mais estratégica no planejamento de ações, ele está trabalhando muitas vezes na parte braçal, vamos dizer assim, de ter que realizar a mesma ação em plataformas diferentes, por exemplo. Então, tem um custo de hora. Sim. Também tem um custo de infraestrutura. Porque os servidores, banco de dados, toda essa parte de infraestrutura, de TI, tem que ser muito mais parruda. Sim. O investimento nisso é muito superior para poder sustentar essa operação. Então, respondendo sua pergunta de custos, então eu vejo que são, tanto na parte de custos em duplicidade de ações massivas, entendo que tem custo de mão de obra, tem custo de tecnologia, e tudo isso acaba encarecendo a operação. Então, por isso que é super importante hoje que as empresas busquem atuarem em plataformas que tenham essas operações centralizadas exatamente para tentar mitigar esse tipo de custo. Entendi. E aí, Valber, até trazendo o que o Bruno comentou, que eu acredito que tenha muitas ferramentas no mercado que falam que estão integradas. Então, assim, eu tenho tudo integrado, é possível integrar tudo. E algumas ferramentas que realmente tenham tudo isso integrado. Isso deve fazer uma diferença para vocês na operação, né? Como a qualidade do operador. O operador olhando e falando assim, cara, eu realmente tenho do início ao fim tudo o que aconteceu, o histórico do meu cliente com quem eu estou lidando agora, realmente está aqui, eu sei por onde ele foi acionado, eu sei a melhor ferramenta para falar com ele naquele momento. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês veem? Realmente é isso? Tem muita gente que fala que tem e não tem? A gente encontra muito disso, viu? Muito mais até do que a gente acreditaria que deveria ser, né? Porque hoje tem muita gente que traz a plataforma, diz que você vai ter redução de custo com X, com Y, mas na prática, quando você vai ver, é muito arame emendado, né? Você não tem, de fato, essa integração, banco de dados, tudo funcionando de forma única, né? E isso faz com que, de fato, você tenha uma experiência que não é a melhor para o cliente, mesmo sendo uma promessa de uma ferramenta omnichannel. Isso, para a gente hoje, né? E corroborando aqui com tudo que o Bruno falou, acho que a questão do investimento que se faz
para a gente conseguir trazer uma experiência bacana para o cliente, trazer o cliente para o centro, poder interagir com ele de forma unânime. Eu penso sempre que o operador ele precisa passar pela máxima capacitação e ele tem que estar muito bem informado, mas, para mim, a ferramenta ela tem que, de fato, ser protagonista também naquele processo. Né? Então, se a ferramenta ela fala para o operador, vou trazer um pouco para o meu cenário de cobrança que eu atuo atualmente, né? Se o sistema fala para o operador, cara, você tem uma oferta aqui maravilhosa para o cliente, você tem uma chance muito maior de conseguir uma reversão. Né? Você tem um produto mais direcionado, você tem um funil mais específico, que você tendo essa integração, tendo essa inteligência por trás, você vai ter muito mais assertividade ali na negociação com o cliente, de poder avançar, chegar no negócio ali concluído. Né? Então, o sistema ele precisa ser protagonista nisso para indicar para o operador, faça por esse caminho, olha o que aconteceu no histórico, pô, você já tem uma negociação fechada, vai por este trajeto, você quer falar com o cliente rapidamente, né? Hoje é um grande desafio, né? Não consigo falar agora, né? A gente tem muita dificuldade de localização numa operação de venda, numa operação de cobrança, não consigo falar agora, mas é um assunto importante para mim. Você consegue me acionar no WhatsApp? Pô, quando você tem uma ferramenta integrada, você chama o cliente no canal mais assertivo, onde ele vai dar sequência. E eu acho que aí é o grande X da questão, né? Com base no histórico de conhecimento que a ferramenta vai construindo ao longo do tempo, você consegue ser inteligente a ponto de fazer acionamentos com base na preferência do cliente. Né? Eu começo a chamar o cliente pelo WhatsApp, pelo SMS, acho que hoje quase ninguém mais gosta desse negócio, né? Mas ainda existe, mas o WhatsApp é uma ferramenta muito benquista, hoje muitos clientes preferem avançar num tipo de interação ou de negociação a partir do WhatsApp, até pela simplicidade do processo, né? Ser simples aqui é bastante importante, ter aquela... E eu acho que o cliente, né, principalmente no universo de cobrança, tira um pouco daquela pessoalidade. Pô, se eu falar não tenho dinheiro agora, tô desempregado, ele se sente talvez menos afetado em falar isso pelo WhatsApp, do que pela voz. Então, acho que, de alguma maneira, você cria um contexto e uma interação mais realista ali com o cliente possível para melhorar essa questão dessa experiência. E aí você vai avançando, né? Pô, o cliente me mandou um e-mail, ele quer uma proposta diferenciada, quer negociar de forma diferenciada. Pô, por que eu vou ligar para esse cliente? Não faz o menor sentido eu ligar para ele se ele já está falando comigo pelo e-mail. Né? E isso é importante aqui para a gente avançar nesse papo de fato, entendeu? Sim, não, perfeito. E as ferramentas, que é o que a gente está comentando... Desculpa, gente. As ferramentas que a gente está comentando, elas trazem tudo isso para o operador numa tela, que até o Bruno comentou, tem CRM, tem outro sistema, outro sistema, outro sistema, outro sistema. Trazer tudo isso na mesma tela para o operador deve ser melhor para ele também. Eu imagino, a gente abre a tela e fala assim, bom, eu tenho, como o Valber comentou, eu tenho tudo aqui na tela. Esse cliente veio de um SMS, veio de um e-mail, eu respondi o e-mail, aí ele pediu para me ligar, ou me ligou, ou eu retornei, e assim vai. A gente tendo tudo ali, fica mais simples de atender. E aí, Bruno, o operador fazendo essa interação, tendo tudo isso na tela, fica mais fácil? O cliente percebe que ele está sendo melhor atendido, fala assim, cara, eu tenho a sensação de que esse cara me conhece. Sim. Deve ser perceptível, né? Sim. Essa pergunta ela é muito interessante, Fê, porque quando você imagina uma operação que não tem esse atendimento em uma única tela, como que funciona? O famoso Alt Tab, né? Então, o que acontece? Ele vai lá, às vezes eles trabalham com 5, 6 sistemas simultâneos, e aí, dependendo da informação que ele precisa para poder interagir com aquele cliente, ele precisa ficar dando Alt Tab, mudando de tela, procurando, e isso faz com que, dependendo do nível de experiência daquele colaborador, ele fique nervoso. A experiência dele como usuário daquela plataforma, ele modifica muito a experiência do cliente naquela jornada daquele atendimento. Então, quando a sua pergunta, por exemplo, se facilita muito. Porque em uma única tela, ele consegue ter todas as informações, aonde ele tem de fácil acesso para ele poder responder o cliente, passar todas as informações que o cliente precisa. Isso faz com que o atendimento dele seja muito mais personalizado
e, acima de tudo, muito mais ágil. Porque hoje, quando uma pessoa ela liga em uma central de atendimento, a expectativa dele é que ele seja atendido rápido. Né? Então, você ter todas essas informações na palma da mão, de uma maneira simples, objetiva, e resolver o problema do cliente de uma maneira fluida, né? De uma maneira que... eu sempre digo que a tecnologia é algo que ela não pode ser percebida. Né? Sim. Ou seja, então, ele simplesmente foi atendido. Né? Então, ter todas essas informações, eu acredito que hoje é primordial para a gente ter sucesso numa central de atendimento. E aí, Perfeito. até para complementar aqui o que o Bruno está falando, que é super importante, né, no contexto que a gente vive hoje, né? O WhatsApp é um canal assíncrono, né? Eu fui lá, mandei, opa, tudo bem? Quero negociar com você, quero uma informação. E aí você, como operador, começa a interagir com o cliente e o cliente entrou numa reunião, some, né? E hoje o operador, ele atende mais do que uma pessoa ao mesmo tempo, né? Depende muito da política da empresa, mas você pode atender 3 clientes simultaneamente, justamente porque não tem esse retorno rápido e muitas vezes por parte do cliente. E isso diminui muito a questão do risco do erro. Né? Eu tô falando com 3 pessoas, aí o Alt Tab, eu abri uma tela que pertence a um cliente, estou interagindo com outro cliente na tela, o risco é imenso disso acontecer, né? Então, além de tudo isso que o Bruno trouxe, é importante reforçar que isso minimiza demais o risco de erro e maximiza a questão da assertividade do operador na forma da interação, né, de como ele tem conduzido ali com o cliente. Né? Ainda trazendo um pouquinho do que o Bruno comentou lá no passado, acho que tem outros custos que estão envolvidos nesse processo que são custos intangíveis. Né? Você ter um bom relacionamento com o cliente, você fideliza aquele cara, né? E aí vou parafrasear aqui com o que eu já comentei, né? No universo de cobrança, hoje eu acho que todo mundo tem um anseio de recuperar o valor, né? Você tem um bem que está ali financiado, você precisa recuperar o dinheiro para o banco. Mas o banco também quer manter o relacionamento com o cliente. E neste universo, nesse contexto onde a gente está inserido, de falar, poxa, quantas pessoas são incomodadas com ligações de cobrança que você atende, desconecta, e o orquestrador aqui, o Omnichannel, te apoia, inclusive, em melhorar esses indicadores. Né? E aí eu acho que afeta muito o intangível, que você não vai pensar naquele determinado parceiro que você contratou, daquela marca que você contratou esse financiamento, esse cara não é chato, ele entende um pouco o meu lado, ele fala comigo todos os dias porque ele precisa falar, naturalmente, mas eu não preciso ligar 50 vezes para ele, porque eu mando uma mensagem no WhatsApp e falo, e aí, como que você tá? A gente tem condições de negociar agora? E aí você consegue muito mais retorno positivo do cliente nesse aspecto com uma visão de qualidade, né? Porque ele não se sente mais incomodado, perturbado com tantas ligações, porque você tem ali de maneiras distintas formatos mais inteligentes de fazer a interação com o cliente. Eu imagino também que até por estar tudo centralizado, fazer a análise de dados de tudo isso deve ser muito mais rápido. Que nem o Bruno tinha comentado, falou, são 5, 6 sistemas, cada um com seu banco de dados. Tem que ter uma pessoa que manje do banco de dados, a gente entendendo que cada banco de dados, eles têm uma similaridade. Então, vamos partir do princípio que todos os bancos de dados são da mesma linguagem. Que para quem está assistindo e não manja muito dessa parte, os bancos de dados, eles têm, podem ter linguagens diferentes. Então, o meu banco fala de um jeito, do Bruno outro e do Valber outro. Como eu faço eles se conversarem? E assim, puxa, eles não vão conversar tão simplesmente. Então, eu preciso ter alguém que saiba do banco da Fernanda, alguém que saiba do Bruno e alguém que saiba do banco do Valber. Beleza, temos 3 especialistas que vão manjar cada um dos nossos bancos. E aí, tem que fazer assim. Agora, vocês especialistas, quebrem a cabeça para trazer dados para quem não sabe, não manja do banco, mas eu preciso das informações para dos dados, para formatar informação e poder saber o que vai fazer o que está por vir na operação, né? Como é que eu aciono, como eu não aciono, quando eu aciono, melhor ferramenta, melhor momento, porque eu preciso fazer isso sempre com aquela preocupação. Como eu atendo melhor o cliente e como eu faço isso da forma que me gere menos custo possível, porque senão também as operações não sobrevivem, né? Então, ter isso tudo centralizado, eu acredito que também os bancos, né, como a gente estava comentando, ajude nessa questão de análise de dados para a gente provisionar o que vai fazer. É mais ou menos por aí.
Com sim, certeza. Sim, com certeza. Vocês querem falar? Sim. Eu acho que essa questão, por exemplo, eu vou até, antes de responder, né, o quanto é rico essa questão do banco de dados, Sim. Eu acho que hoje todo mundo está preocupado nessa questão de experiência. E aí eu falo, cara, eu preciso do melhor sistema de telefonia. Aí vou lá no mercado, procuro o melhor sistema de telefonia. Procuro outro que é o melhor de interação no WhatsApp, vai dar mais insights. E com certeza os bancos não se falam. É uma Geralmente certeza. é isso. É uma certeza, porque tá todo mundo querendo o melhor. E aí, na hora que você vê, no final das contas, não vai dar certo, né? E aí você precisa ter um esforço imenso do time de dados, né, para conseguir unificar tudo isso e conseguir, de fato, tirar alguma informação, né? Sim. Porque dados você pode ter 1 milhão, mas a informação, Exato. que é o grande... O preciosismo que a gente precisa ter, né? Tirar esse ouro que é a informação, que é o grande difícil desse processo. Sim. E aí, quando você tem esse banco unificado, quando você já tem essa jornada fluida, você consegue entender por que rota, né? O próprio BI ali vai te dar insights de para que caminho você precisa percorrer, qual tentando trazer aqui, né, voz do cliente, qual Sim. é a melhor maneira de interação para eu conseguir mais sucesso, né? O que eu falo ou o que eu não falo para o cliente para eu conseguir um determinado avançar de uma negociação ou de uma venda. E tudo isso vem a partir do dado, né? Então, trazer um pouco do cliente para o centro é também ouvir o que ele está falando. Sim. E quando ele traz isso, né? E aí a gente está falando de milhares, milhões de interações diariamente. Se você não tiver uma ferramenta que te ofereça de forma simples isso unificado, você vai ter muito sofrimento para conseguir chegar do outro lado. Né? Para conseguir direcionar as ações, chamar o time de treinamento, falar, cara, a gente está errando aqui, vamos pegar os times aqui, os quadrantes que estão ofendendo o resultado. Tudo isso precisa ser muito dinâmico no dia a dia de uma operação, né? Para a gente conseguir melhores resultados e melhorar a eficiência. Então, os KPIs ali que a gente consegue traduzir a partir disso vão apoiar demais a gente nessas frentes. Perfeito. Eu só quero reforçar Claro. um ponto que o Valber trouxe, que para o dia a dia da operação acho que faz total diferença essa parte de ser simples. Por quê? Primeiro, até para o operador, que vai ter que lidar com toda essa informação. Sim. Para o cliente, que também... Porque às vezes as pessoas acham que precisa ser caro ou precisa ser complexo para ser bom. Sendo que quando a gente pensa na experiência, tanto que seja do usuário quanto do cliente, a grande fascinação que gera o maior encantamento dessas pessoas que interagem com a plataforma são essas interações que são realizadas de uma maneira simples, Sim. de uma maneira fluida, onde simplesmente ela só acontece, sabe? Então, eu só queria reforçar, porque às vezes muitas empresas elas acabam se confundindo e deixando toda essa jornada muito complexa. Sim. E aí faz com que dificulte até mesmo o dia a dia operacional. Então, deixar simples, eu acho que é um fator determinante para que aquela operação consiga fluir de uma maneira muito mais rápida. Com certeza. Sim. E para definição de estratégia, né? Exato. Você está no bit byte ali, no dia a dia, você tem que ter velocidade. Sim. Né? A velocidade numa operação de outbound Nossa. é imprescindível para você conseguir performance. Sim. Né? E aí, eu comecei o dia... Vejo lá, nos últimos 20 minutos, que meu índice de localização caiu. Se eu não tiver isso de forma rápida, simples, prática, eu posso perder o resultado do dia por causa de 20 minutos. Então, isso precisa ser simples, precisa ser dinâmico, precisa ser veloz, para a gente poder definir a estratégia de atuação do dia. Seja ela na frente de planejamento, que a gente precisa ajustar uma estratégia de descagem, de abordagem, de tipo de abordagem que a gente está fazendo, seja ela operacional, porque eu tenho pessoas que estão recebendo muita interação, né, com a pessoa certa ali, a gente chama de CPC, né, quando você consegue localizar a pessoa correta. E aí, você também precisa ajustar a rota na operação. Você recebeu o X, você precisa converter. Né? Então, se você não tiver isso de forma dinâmica, cara, o que não se mede, não se gerencia, você perde o dia, perde o mês e... Exato. Isso é um problema, né? Como a gente comentou aqui, as operações, eu imagino e sei que cada vez mais os contratantes estão pagando menos e querendo mais.
Então, assim, quem procura os contact centers fala assim, ok, existe todo um ciclo, a gente já sabe disso. Então, eles falam, cada ano a gente vem acompanhando, olha, eu vou te pagar um pouquinho menos, mas você tem que recuperar mais. Eu falo, meu Deus, como eu faço isso? E aí vem as ferramentas, né? Por isso da tecnologia. Fala, beleza, eu vou ter que colocar um pouquinho mais de tecnologia para facilitar o dia a dia das pessoas, dos operadores que estão ali, para que eles possam arrecadar mais, conseguir converter mais, seja venda ou fechar mais acordos no caso da cobrança. E eu imagino que a questão toda que a gente está trazendo aqui, a centralização ajuda o operador e até deve dar mais segurança para ele poder tratar com o cliente, né? Uhum. E aí o cliente se sentir melhor atendido, a agilidade que vocês trouxeram também aqui em resolver as coisas. E agora, não podemos deixar de falar também que é a ferramenta que a 2CX está trazendo esse ano, que é o que a gente chama, né, do orquestrador, que é a ferramenta que junta tudo isso. A gente pega todas as redes sociais, os CRMs ou sistemas legados que estão por trás. O projeto ele é muito mais de construção da integração, dessas integrações, né, de todos os sistemas, para trazer tanto para a tela do operador, como para o usuário vamos colocar de mais baixo nível, os dados de uma forma mais simples. E aí, até como o Valber colocou, para você ter essa agilidade na operação. Eu tô vendo uma coisa aqui, vou até usar o que o Valber comentou. Não tá localizando, faz 20 minutos eu não tô achando. Troca. Se eu tenho isso de uma forma rápida, quem está por baixo, assim, vamos colocar os supervisores, né, que estão ali de frente com os operadores, fala, gente, não dá, avisa alguém do BI ou um back-office ou alguém, troca a estratégia, vamos ver. Mas está todo mundo olhando. E o que a gente tinha comentado um pouquinho antes, pessoal, é assim, eu não preciso mais, não é que eles não são importantes. São muito importantes os analistas de dados, o pessoal de banco de dados, mas se eu tiver mais gente por dentro, que é o que a gente está comentando, os supervisores, os coordenadores, quem está ali junto com a operação, se eles também estiverem por dentro, ganha-se mais agilidade. Antigamente a gente tinha os operadores, a gente falava, né? Os operadores gritavam para os supervisores gritavam para os operadores para ter uma mudança lá de última hora. E agora, através do sistema, a gente consegue fazer isso. Eles mandam um chat, se falam e rapidamente mudam o que precisa mudar na operação. E aí, Valber, eu queria saber de você, vocês utilizam uma ferramenta Omnichannel na operação? Como é que está sendo o dia a dia de vocês com essa ferramenta? Sim. Hoje a gente trabalha, né, com uma plataforma Omnichannel, né? É um desafio novo, né? O parceiro, a marca que contratou a EC para fazer esse projeto com a gente, é uma marca que quer inovar nesse contexto de cobrança, né? Porque principalmente ela quer manter o relacionamento com os clientes ali, porque hoje no contexto da cobrança é muito na base da insistência, né? A gente usa pouca inteligência. Então, eu disco demais para o cliente, eu perturbo muito, eu incomodo. E a ideia da gente trazer um Omnichannel para esse contexto é justamente manter um bom relacionamento com esse cliente sem perturbar. Né? A gente precisa, obviamente, trazer o resultado da recuperação. A gente tem um bem envolvido nesse processo, tem um dinheiro emprestado. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa cobrar, mas a gente podendo utilizar de inteligência, estratégia e o próprio sistema, banco de dados nesse contexto como um todo, facilita muito na interação do cliente e a gente consegue ter melhores respostas, né? Ao invés de ligar para o cliente 30 vezes e conseguir contato, se eu mandar uma mensagem no WhatsApp, pode ser que ele me responda, ainda que me responda depois de algum tempo que ele está numa reunião, está em deslocamento, está dirigindo. Ele não precisa me responder naquela hora, mas na hora que ele responder, eu vou conseguir dar sequência e a partir daquele momento, por exemplo, se eu estiver trabalhando de maneira orquestrada entre discador, entre chat, WhatsApp, eu bloqueio toda e qualquer outra interação, né? Que é um ponto que o Bruno trouxe, que era uma preocupação de gastar o dinheiro 2 vezes, tanto no discador quanto no disparo de SMS, WhatsApp, e-mail e por aí vai. Bem como na experiência do cliente, né? Eu vou interagir com ele via WhatsApp, eu negocio com ele, ou ele fala, pô, não tenho condições de fazer esse pagamento hoje, né? Me liga amanhã que talvez eu tenha uma previsão de pagamento, porque eu vou receber pagamento, salário, enfim, e eu continuo ligando para esse cliente porque o banco não é unificado, né? É uma experiência muito ruim. Então,
Então, isso apoia demais. E no dia a dia da operação, a gente trouxe muito essa questão de usabilidade, né? A gente tem recurso de UX olhando para essa ferramenta o tempo inteiro para falar onde eu preciso melhorar a tela para simplificar para o operador, né? Porque é um atendimento muito dinâmico. Na hora que a gente fala com o cliente, tem que estar tudo à mão dele, né? De forma muito simples, prática, para ele conseguir negociar, mandar o boleto, mandar um WhatsApp com o código de barra, um SMS com código de barras. Então, tudo isso a gente foi melhorando muito a questão de usabilidade para simplificar o processo e a gente conseguir avançar na negociação, né? A plataforma em si, né, o Omnichannel, ele nos apoia muito no dia a dia, a ponto de hoje, né, a IC, ela tem uma experiência gigante no mercado, cara, empresa maravilhosa, incrível, domina demais o que faz. E a gente briga de frente hoje com gigantes da cobrança, né? Hoje a gente é uma empresa de contact center que também é especialista no universo de cobrança, mas a gente disputa diretamente com outras empresas que são assessorias de cobrança, só trabalham com isso, né? E a gente hoje bate de frente, fica melhor posicionado do que muitas dessas gigantes, né? Graças também a ferramenta, o sistema ali, como ela funciona, né? Hoje a gente consegue dedicar muito mais tempo, que eu acho que é um grande desafio que muitas empresas têm, na capacitação do operador, no tato com o cliente, né? Em como ele vai melhorar a argumentação, em como ele vai melhorar a sondagem, em como ele vai buscar mecanismos de gerar valor para o cliente, do que necessariamente em como ele usa a ferramenta, né? Se fosse uma ferramenta descentralizada, que é um problema que a gente convive em outros momentos, né? Então, acho que apoia bastante a gente no dia a dia. Que bacana. Bruno, acredito que você também tem alguma coisa para colaborar com a gente sobre esse aspecto. O que eu entendo que é muito interessante, a parte do atendimento Omnichannel, porque o nosso cliente, ele mudou, né? Essa geração, por exemplo, dentro da mesma base de clientes, eu tenho, por exemplo, a minha mãe, que é uma senhora de 60 anos, que ela está acostumada somente com voz. Tem o Bruno, por exemplo, que trabalha o dia inteiro e a melhor parte de comunicação é pelo WhatsApp. E eu tenho, por exemplo, o meu sobrinho que ele interage muito nas redes sociais e fica pouco no WhatsApp. E aí, você ter em uma tela aonde não só as pessoas que ficam ali na parte de planejamento conseguir identificar e saber qual é o canal mais assertivo para você contactar o cliente, isso gera uma experiência totalmente diferenciada para o consumidor, para o cliente. Agora, quando o próprio operador ele recebe esse contato, né, através de qualquer tipo de canal, e porventura aquela interação que ele teve, ele consegue identificar que não é a maneira mais assertiva de falar com o cliente, e ele ter autonomia de poder interagir com o cliente, com aquele canal que ele sabe qual é o mais adequado para aquele cliente, faz toda a diferença, tanto na recuperação quanto na venda. Então, por isso que o atendimento Omnichannel faz toda a diferença em uma jornada de atendimento ao cliente. Não, e é muito bacana. Hoje você tem experiências que você fica encantado, né? Eu pesquiso muito, sou muito curioso em relação a como as ferramentas funcionam, né? E tem muita coisa no meu roadmap que a gente quer desenvolver, avançar, né? Então, numa experiência anterior que eu tive, pesquisei no mercado uma empresa que tinha uma jornada maravilhosa, né, do tipo, entrei no site, né, para me tornar um possível comprador daquele produto e abandonei a jornada ali para provar como que funciona isso, né? Então, eu entrei no site, abandonei, eu disparo uma mensagem para o cliente e falo, pô, vi que você abandonou essa jornada, de forma muito mais bonitinha do que isso, né? Mas você abandonou essa jornada, fala comigo, eu tenho interesse em te mostrar o meu produto. Aí o cliente não interage, no dia seguinte ele manda um e-mail, pô, ó as vantagens do nosso produto, custa X. Você cria uma jornada de relacionamento com o cliente que encanta. O cara vai falar, pô, eu fiz um relacionamento com essa marca que o cara... Zero relacionamento comigo, não buscou alternativas de procurar falar comigo. Quem vier primeiro vai fechar, né? E aí, qual que é a marca que tá o tempo inteiro ali, né? E não no sentido de perturbação, tô falando no sentido de uma jornada bem feita.
quem que é aquela marca que está o tempo inteiro interagindo de forma bacana comigo, de forma amigável, falando do contexto da marca, falando de outros contextos, né? Essa marca, inclusive, trazia benefícios da saúde, né? Para você lembrar da marca. E eu acho que são jornadas que são bastante especiais que te faz rememorar na hora de uma tomada de decisão, né? Então, acho que é muito bacana o como uma jornada fluida, somado a essa interação sistêmica, né? Essa jornada sistêmica vai fazer com que você tenha ali uma boa fluidez na interação com os clientes. Bacana. Agora, a gente infelizmente está chegando no finalzinho, mas eu queria deixar aqui uma pergunta ou um tema para vocês falarem também, que é se vocês fossem dar uma dica para no seu caso seria até para um concorrente, mas aí é o jogo. O que você falaria, assim, cara, sobre essa experiência que vocês estão vivendo agora de mexer numa ferramenta omnichannel? Vale a pena o investimento? Porque, assim, como toda implantação, imagino que tenha tido suas dores de cabeça, demorou, eu imagino que tenha se passado por um processo de implantação comum, como a gente sabe que acontece com a maioria dos sistemas. Mas o que você... Vale a pena? Com passar certeza por tudo isso? É mesmo? Vale a pena. O investimento, ele é um investimento importante que você faz, mas ao longo do tempo, você vê retorno sobre esse investimento, né? Você tem possibilidade de melhorar a sua relação com o cliente, fidelizar esse cliente àquela marca, ter a possibilidade de agregar mais valor numa jornada fluida e inteligente de relacionamento com esse cliente. Então, eu vejo muito valor agregado. E principalmente, né, nessa questão que o Bruno comentou, né? Com quem eu falo, por onde eu falo e como eu falo, né? E a ferramenta te apoia demais numa frente como essa. Na hora de tomar uma decisão de interagir com a avó dele, que não é devedora, porque o Bruno nunca deixaria. Né? Que coisa bonita, nunca hein? deixaria dever. Brincadeira. Mas de como falar com a avó dele para ter uma abordagem bacana, para a gente entender o lado dela e fazer ela entender também que a gente está ali para apoiar naquele processo, que a gente precisa de alguma maneira recuperar aquele valor, né? É uma relação positiva que a gente quer construir. E eu acho que tem um outro fator determinante, que é assim, né? A gente quer colocar essa marca, né, na cabeça do cliente, porque a gente sabe que o contexto econômico não é o mais favorável de todos, existe um cenário desafiador para inúmeras famílias, e a gente vê muita brincadeira, né, nas redes sociais, pode você jogar o boleto para cima, qual que eu pegar, eu vou pagar, né? A gente não pode ser uma marca dessas que está dentro desse boleto jogado para cima e se eu tiver sorte eu pego. A gente tem que estar no coração do cara e falar assim, eu não preciso jogar esse boleto para cima, eu preciso priorizar esse cara. Ele pode até jogar outros boletos, mas o meu tem que ser priorizado. Sim. Então, quando você constrói uma relação positiva com o cliente, é isso que eu acho que de maneira geral, tem muita coisa tangível, mas tem muita coisa intangível que você consegue capturar e trazer valor de fato para aquela relação. Só mais uma pergunta antes de você colocar, Bruno, de colocar a sua posição, sua visão sobre isso. O operador, ele também vocês sentiram uma melhora? O operador, que é quem lida com esse sistema, ele também fez críticas positivas, negativas? Como é que foi? É muito participativo o processo, né? Muitas frentes que a gente colocou no roadmap, que foi avançando, desenvolvendo, ouvindo o time, né? Eles que usam ali no dia a dia, é extremamente importante, crucial a participação deles. Como eu consigo melhorar aqui, simplificar um processo, mandar uma negociação de uma maneira mais simples, de como eu consigo saber o que aconteceu, né? Hoje a gente negocia com o cliente de diversas formas. Eu tenho um portal de atendimento que ele vai lá e pode se autosservir, né? Fazer a negociação dele, bem como eu tenho uma URA que pode fazer a negociação, um chatbot que ele pode fazer a negociação. Imagina o operador pegando aquele contato agora, precisando avançar naquela cobrança e não saber o que aconteceu, né? Ou eu ligar para um cliente que fez uma negociação no portal de cobrança e eu ligar para ele, né? Não faz o menor sentido. Então, eles participaram ativamente de todo esse contexto e faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eles apoiam demais e assim, óbvio que tem muita coisa ainda para avançar, né? É um roadmap imenso que a gente tem ali. E a gente quer avançar cada vez mais para tornar essa jornada cada vez mais fluida para o cliente, para o operador.
Mas a gente vê muito fruto positivo dessa relação. Ai, que bom. E agora sim, Bruno, suas considerações. Sim. Eu acho que para contribuir com o ponto que o Valber trouxe, eu entendo que, além de você estar todo preocupado com toda a experiência do cliente e tudo mais, eu entendo que as empresas que não focarem neste tipo de ação, ela corre um grande risco de não sobreviver. Porque cada vez mais os nossos clientes estão conectados, o nível de tolerância, de paciência com as interações está cada vez menor, ao ponto do que, se você vai lá, você precisa se locomover de um lugar para o outro, você entra no aplicativo, faz uma pesquisa e demora, rapidamente você muda para o outro. Né? Você já pesquisa para um concorrente, para um terceiro. Né? Então, vendo isso, se nós não tivermos essa preocupação, aonde o cliente ele está no centro, aonde a gente tenha todas essas variáveis, conforme nós citamos aqui, de comportamento, comportamento de usabilidade dos canais, mas o cliente no centro, certamente essas empresas que não trabalharem com o Omnichannel estarão fora do mercado. Porque num processo natural, os clientes vão tender a ir para o concorrente ou para empresas que têm essa jornada de maneira muito mais simples, de uma jornada muito mais fluida. Perfeito. Então... Não, e hoje o governo tem interferido muito, né, em diversos contextos de comunicação com o cliente, né? Seja com a regulamentação dos discadores, eu vou discar só 0303, aí depois aparece 0304 para o universo de cobrança, depois muda um pouco disso. Então, o limite de ligações curtas. Então, se você não tiver uma maneira para te proteger nesse contexto, você tá 2 vezes fadado ao insucesso. Ao insucesso, verdade. Certamente. E você trouxe um ponto importante, né, que é as regulamentações que já existem e as que estão por vir. E está cada vez mais rápido essas implementações, né? Exatamente. Então, fica aí uma dica para você que está assistindo a gente, que ainda não tem uma ferramenta Omnichannel na sua operação, procure as empresas, preferencialmente procure a 2CX, que nós também temos esse tipo de solução para ajudá-los no atendimento ao seu cliente, e sempre com o objetivo de o seu cliente no centro, para ser melhor atendido possível a cada atendimento. Então, com isso eu fico por aqui. Vou agradecer muitíssimo a presença do Valber. Obrigada, Valber. Obrigado a vocês pelo convite. Imagina! A presença do Bruno também, que deixou lá nossos clientes só um pouquinho lá de cantinho, mas para vir prestigiar a gente. Obrigada, viu, Bruno? Obrigado, Fê. E é isso. Se vocês ainda não seguem a gente nas redes sociais, segue lá, 2cx.oficial. E vocês não marcaram ainda, clica no sininho, se inscreve no canal. E agora eu sei que vocês gostaram do conteúdo. Deixa um like, um beijo grande para vocês e até a próxima.